Eu vou dar só um exemplo, que talvez vocês já tenham visto. Na verdade, é o problema mais famoso e que deu origem ao cálculo das variações, que é o problema chamado da braquistócrona. Essa palavra, braquistócrona, é uma combinação de duas palavras gregas, né? Cronos, todo mundo sabe, significa tempo, e essa outra parte, braquistos, é o mais breve, ou mais rápido, ou mais curto. Então é um problema de determinar a curva de queda mais rápida. Então, imaginem um ponto num plano vertical e um outro ponto não ao longo da mesma, não formando uma linha vertical, né? De tal modo que, se nós deixamos um objeto cair ao longo dessa curva lisa sob a ação da gravidade, qual é a curva que fornece o menor tempo de queda? Ao longo de que curva esse objeto deve cair para que atinja esse ponto aqui, inferior, no menor tempo possível, no tempo mais curto possível? O funcional, que representa o tempo de queda, pode ser obtido por algumas considerações simples. Suponha que o objeto cai do repouso deste ponto, que é conveniente tomar como origem, e vai deslizando ao longo dessa curva. Quando o objeto passa por esse ponto, xy, ponto genérico da curva, o objeto tem uma certa velocidade v. O módulo dessa velocidade se determina facilmente usando conservação de energia, né? Então, a velocidade do objeto, se ele parte do repouso aqui, se determina facilmente por conservação de energia. mgy, que é a variação da energia potencial, é igual ao meio de mv2. Então, se obtém imediatamente que v é raiz de 2gy. O módulo da velocidade é ds dt. ds, a distância percorrida infinitesimal ao longo da curva. Portanto, o intervalo de tempo gasto para percorrer o intervalo ds pode ser escrito como ds sobre v, portanto, ds sobre raiz de 2gy. Isso aqui é a mesma coisa ainda que raiz quadrada de dx2 mais dy2, raiz de 2gy. Vamos supor, inicialmente, depois eu vou mudar a suposição, que a curva seja escrita na forma y como uma função de x. Então, o intervalo de tempo dt gasto para percorrer o intervalo, a distância ds, fica escrita, fatorando esse dx aqui, raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado sobre raiz de 2gy dx. E, portanto, o tempo gasto para percorrer a curva, vamos chamar esse ponto aqui de x0, y0. Esse aqui é o 0, 0. Então, o tempo gasto, que é uma função, um funcional, melhor dizendo, de y, é a integral de 0 até x0. Então, o problema da braquistócrona é o de encontrar qual é a curva que minimiza esse funcional t, que é o tempo gasto para percorrer a curva sob a ação da gravidade, desde esse ponto até o ponto final. A equação de Euler para esse problema é d rho de f, d rho de y, menos d dx, d rho de f, d rho de y' igual a 0. Mas observem o seguinte: quando a função f, minúsculo, não depende do y e só depende de y', essa equação se torna muito mais simples, porque esse termo é 0, e a equação vira d dx disso aqui igual a 0 e diz que isso aqui é constante.
Então nós reduzimos o problema imediatamente a uma equação de primeira ordem, em vez de ter que lidar com a equação de segunda ordem. Tá? Para essa função f aqui, isso que eu acabei de dizer não vai acontecer, porque esse f depende do y. Mas nós podemos facilitar a nossa vida se, em vez de procurarmos a curva nessa forma, procurarmos na forma inversa. Por quê? Porque agora o t vai ser um funcional da curva representada pela função x de y. A única coisa aqui, ó, é que vai ficar 1 mais x' ao quadrado dy, onde x' é derivada de x em relação a y. Então, isso aqui vai ficar da forma. Eu vou colocar esse 1 sobre raiz de 2g, que é uma constante, em evidência. Integral de 0 até y0 da raiz quadrada de 1 mais x' ao quadrado sobre raiz de y dy. E agora, este funcional aqui tem como função f que aparece no integrando a função f de x' y. Nós estamos trocando os papéis das variáveis x e y, tá certo? Só que, vocês veem, essa expressão aqui não contém a função x. Contém a variável que agora é independente, y. Mas da função x só contém sua derivada. Então a equação de Euler para esse problema é, quando a curva é buscada na forma x função de y, fica de onde essa mesma equação aqui, né, trocando a letra y pela letra x. Vamos trocar os papéis das letras x e y. Então de onde f de onde x menos d dy. Com f sendo essa função aqui. Isso aqui é zero. Essa equação aqui diz, então, que a derivada parcial de f em relação a x' é uma constante. Tá? A equação diz que a derivada disso em relação a y é zero, então essa expressão entre parênteses é uma constante que vamos chamar de C1. Essa derivada aqui de f em relação a x' é, efetuando a derivada, f sendo essa função, resulta isso aqui. Essa equação, ela pode ser integrada por separação de variáveis. Mas eu vou optar por uma outra forma de resolver essa equação, que é introduzindo um parâmetro, de modo que a curva procurada vai acabar sendo obtida em forma paramétrica e não diretamente x função de y. Tá bom? Apesar da letra t, isso aqui não é necessariamente tempo algum, é só um parâmetro que está sendo usado para parametrizar a curva. Tá? Olhando para a forma 1 mais x' ao quadrado, então é conveniente chamar x' de tangente do parâmetro t, já que 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado, e espera-se que isso dê uma simplificada nisso aqui. Tá? Substituindo isto aqui e quadrando a equação e resolvendo para y, se obtém que y é 1 sobre C1 ao quadrado seno ao quadrado de t, fazendo as simplificações devidas. Eu vou escrever isso aqui como C2 seno ao quadrado de t. C2 é 1 sobre C1 ao quadrado, tá? E agora, desta definição aqui, nós podemos obter x como função de t. Ó, nós temos que dx é dy tangente de t. dy a gente obtém daqui, ó. Vai dar. Como tangente é seno sobre cosseno, vai cancelar um cosseno, vai aparecer seno ao quadrado de novo aqui.
tá? Então isso aqui dá... Para integrar isso aqui, a gente usa uma identidade conhecida, que isso aqui é 1 menos cosseno de 2t é 2 seno ao quadrado de t. 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Então isso aqui é C2, 1 menos cosseno de 2t. Integrando, nós podemos escrever o seguinte: x de t pode ser escrito na forma uma certa constante, C3, aditiva, e essa integral aqui, eu vou escrever logo na forma simplificada. E aqui, ó, usando a mesma identidade, nós podemos escrever que y de t é igual a C2 sobre 2, 1 menos cosseno de 2t. Essa constante aqui deve ser zero, porque a curva tem que passar pela origem. Se nós fizermos t igual a zero na segunda equação, isso dá y igual a zero, né? Então, se fizermos t igual a zero, tudo isso aqui é zero, temos que encontrar x igual a zero também. Então, C3 tem que ser zero, tá? Vamos chamar C2 sobre 2 simplesmente de C. E vamos chamar 2t de um novo parâmetro θ. Com essa mudança de nomes, ficamos com a seguinte equação paramétrica. Isso aqui são as equações paramétricas de uma cicloide passando pela origem. Ou seja, a braquistócrona, a curva de tempo mínimo, é um arco de cicloide.